Bem-vindos à sexta aula do curso de Computação Gráfica do CEDERJ. O assunto dessa aula será a construção de curvas interativas. Tá? Esse assunto, na verdade, é um assunto complementar aos assuntos que nós estudamos sobre objetos gráficos, né? E a gente vai dar uma olhada nessa aula na parte mais prática de como a gente vai produzir, vai gerar essas curvas. Tá? A ideia desse assunto é exatamente a gente poder investigar novas formas aí de representar objetos em que a gente vai utilizar mecanismos um pouquinho diferentes daqueles que a gente viu lá no esquema de parametrização. Tá? A gente vai usar um tipo de parametrização especial em que a gente tem uma maior facilidade para interagir e manipular as curvas que nós vamos construir. Então, como a gente viu aí, está vendo ao longo do curso, né, curvas e superfícies aí são fundamentais na área de computação gráfica para que a gente possa representar, né, os objetos que vão sofrer aí influência e que vão ser manipulados pelos métodos e técnicas da computação gráfica. Tá? A gente viu também que uma das formas mais interessantes aí da gente representar esse objeto é através de parametrização. Tá? A gente viu também os objetos implícitos, né, e deu uma olhada na parametrização e viu que ela tem boas propriedades. Tá? Por exemplo, no caso de ser necessário efetuar a amostragem pontual sobre os objetos, então nesse momento aí, nesse caso, as curvas paramétricas vão ser mais eficazes, mais interessantes do que as formas implícitas. Tá? O ponto aí dessa aula é que as formas de parametrização que a gente viu, elas não são muito apropriadas aí para processos de interação. Então tudo que a gente vai estar vendo na aula de hoje, né, vão ser métodos mais apropriados para a gente interagir e até mesmo criar curvas, objetos que vão ser de interesse aí para os nossos processos. Tá? Então aí no slidezinho a gente pode ver um exemplo aí de uma superfície, né, que foi gerada aí através de retalhos paramétricos, né? E a gente vai dar uma olhada agora como é que a gente vai construir essas curvas aí que são boas para interação. Tá? Como eu havia falado, aquelas formas de parametrização que a gente viu nas aulas anteriores, elas são um pouco problemáticas para processos interativos. Tá? Então, um caso extremo aí seria exatamente a representação linear por parte. Então, lembrando aí da ideia da representação linear por parte, vamos pensar aí inicialmente numa curva poligonal. Tá? Imagine, por exemplo, que a gente quer representar o mapa do Brasil, quer dizer, as rodovias, ferrovias, as hidrovias, né? Então, toda essa informação vai ter que ser representada de alguma forma através de linhas poligonais, tá? E a gente vai precisar de uma massa de dados muito grande para representar todo esse conjunto aí de dados. Tá? Se a gente precisar editar ou manipular esse tipo aí de objeto, né, a gente vai ter um custo muito grande, uma vez que ele é formado por muitos dados. Tá? Então, talvez esse exemplo cartográfico não seja o mais real, mas vamos pensar, por exemplo, um outro exemplo. A gente tem aí uma superfície de um automóvel. Imagine que a gente representou isso linearmente por partes, quer dizer, uma malha de triângulos. Se o projetista precisar editar ou alterar aquela forma, ele vai ter que fazer isso ponto a ponto. Imagine aí uma malha com, sei lá, 100 mil triângulos. Isso vai dar uma quantidade de vértices imensa. E cada modificaçãozinha que ele fizer, ele vai ter que manipular um conjunto de vértices muito grande. Então, o esquema de representação linear por partes não é adequado aí para processos de manipulação e interação. Tá? O que a gente vai tentar propor agora é um outro tipo de parametrização, quer dizer, o que a gente vai ver ainda é uma forma de representação paramétrica, mas que ela tem características especiais. Um projetista de carro, ele tem uma malha muito densa, ele vai ter que alterar lá um pedaço lá do retalho, então ele vai ter que fazer isso pontualmente. Isso aí vai ser extremamente ineficaz e não prático. Tá? Tudo que a gente vai tentar procurar agora é novas formas de representação paramétricas que vão facilitar esse processo de interação. Como é que vai ser esse esquema de representação que a gente vai dar uma olhada agora? Ele é composto, na verdade, de duas partes. Tá? A gente vai ter um conjunto discreto de pontos, tá, que vai estar definindo a nossa curva. Então, intuitivamente, é como se a gente tivesse um esqueleto ou uma forma esquemática
do objeto final que a gente quer obter. Então, a gente vai dar um conjunto de pontinhos que vão delinear, de forma ainda que grosseira, a forma da nossa curva. Tá? Para poder gerar a curva finalmente, a gente vai precisar de algum esquema que reconstrua essa curva a partir dos pontos discretos, do conjunto de pontos discreto. Esse processo aí vai envolver um esquema de reconstrução, quer dizer, a partir desses pontinhos, desse conjunto de pontos que a gente vai chamar de pontos de controle, a gente vai precisar reconstruir a curva. Tá? Isso é feito através de um conjunto aí de funções que vão ponderar a contribuição de cada um dos pontos de controle para cada um dos pontos da curva final. Então, cada pontinho ali sobre a curva, ele vai ser, na verdade, as coordenadas de cada pontinho vão ser o resultado de uma média, quer dizer, de uma ponderação dos pontos de controle, das coordenadas dos pontos de controle. Então, é exatamente essa ideia aí do esquema que a gente vai estar investigando agora. Ele é composto por duas partes, você vai definir um conjunto de pontos de controle e você vai definir um conjunto de funções que vão servir de pesos para esses pontos de controle e que vão ser utilizadas na reconstrução dos pontos da curva, de forma a gerar um objeto contínuo aí para a gente. Tá? Nesse curso aqui a gente vai dar uma olhada basicamente em curvas, mas essas técnicas podem ser estendidas aí também para a superfície, na verdade elas são de fato. Então vamos dar uma olhadinha agora usando um pouco mais de formalismo, né? Como é que vai ser esse esquema de representação paramétrica via pontos de controle? A gente vai fornecer um conjunto de pontos aí, de controle, um conjunto discreto, né, um conjunto finito de pontos. Então a gente vai ter o ponto P0, o ponto P1, P2 e P3, tá? E a gente vai tentar gerar uma curva a partir desses pontos. Tá? A gente vai precisar aí de algum esquema para gerar coordenadas de pontos sobre a curva com base nesses pontos de controle que vão dar uma ideia grosseira da forma que a gente vai obter no final. Tá? Quem vai definir efetivamente as coordenadas dos pontos sobre a curva vão ser as funções de base que a gente vai estar utilizando. Essas funções também são chamadas de funções de mistura, ou blending functions. Tá? Dependendo do tipo de função que a gente usa, a gente vai ter uma curva ou outra. Então, quer dizer, quem vai definir os detalhes da forma da curva vão ser exatamente as funções de base que vão servir como média ou um mecanismo de ponderação das coordenadas dos pontos de controle. Então, olha só, a gente tem os nossos pontinhos lá, P0, P1, P2, P3, né? E a gente vai estar representando as coordenadas x, y, z de cada um desses pontinhos através da notação aí que está no slide. Pxi, Pyi e Pzi são as coordenadas x, y, z, respectivamente, do ponto Pi. Tá. Então, vamos dar uma olhada agora mais de perto e mais de detalhes como é que a gente representa, né, essa nossa curva via esse esquema de parametrização. A gente lembrando aí das aulas passadas lá de objetos gráficos, especialmente da parte de curvas, né, a gente pode ver que uma representação paramétrica, na verdade, é uma função que vai estar mapeando pontos do intervalo em coordenadas x, y, z do espaço, no caso de uma curva espacial. Então vamos dar uma olhada ali no slide, né, na figurinha a gente tem lá os nossos pontos de controle, tá? E a gente agora já tem o desenho da curva. Tá? Vamos olhar bem de perto um ponto específico daquela curva. Esse ponto ele vai ter coordenadas x, y, z, né, obtidos aí através de funções sobre o parâmetro u, né, que está definido ali no intervalo. E cada uma dessas coordenadas aí vai ser dada através de um polinômio, tá? Vai ser dado através de uma função que vai estar multiplicando e ponderando os pontinhos de controle. Então, a gente tem lá o xu, quer dizer, a coordenada x vai ser uma função do parâmetro u, e ela vai ser dada pelo somatório de cada um dos pontos de controle, né? No caso ali do x, a coordenada x dos pontos de controle, ponderadas por funções de base. Quer dizer, as funções que vão dar a influência de cada ponto daquele na coordenada final. Tá? Então, a gente vai ter essas funçõezinhas tanto para a coordenada x, quanto a coordenada y e para a coordenada z também. Tá? Então, essa é a ideia aí da representação. A gente vai ter uma função, tá? Que no caso ali vai ser o b, né? A função b em cima do parâmetro u, em função do parâmetro u, tá? A gente vai ter uma função dessa para cada um dos pontos de controle, tá? E essa função vai dar a importância do valor da coordenada daquele ponto de controle para o ponto que você quer obter, que está vinculado aí de alguma forma, né, ao parâmetro u ali no intervalo.
Quais são as propriedades aí dessas curvas que a gente vai gerar segundo essa forma de representação, tá? São inúmeras, tá? A gente pode classificar, categorizar essas propriedades em duas principais aí. Uma diz respeito à continuidade da curva que você vai gerar, tá? A continuidade relaciona, né, e indica exatamente como que a curva se comporta ao variar aí no espaço. Se ela é contínua, se ela é suave, se ela é mais irregular, tá? Então, tudo isso vai depender daquelas funçõezinhas de mistura que a gente vai estar escolhendo para definir a nossa representação. Se você escolhe uma certa função, então você vai ter um certo grau de continuidade, quer dizer, a sua curva não tem buracos, ela não é desconexa, tá? Se você escolher uma outra função, você pode ter uma coisa ainda muito mais forte, que é ter uma curva suave, quer dizer, ela não forma bicos ou quinas, ela é uma curva aí mais regular, tá? Então, a escolha das funções de base vai definir esse conjunto de propriedades para a gente. Um outro tipo aí de propriedade importante é o que diz respeito ao controle, a forma de controle da nossa curva. Se a sua curva ela tem uma forma de controle local, então você tem um mecanismo mais eficaz, mais apropriado para interagir com aquela curva. O que eu quero dizer é o seguinte, se você mexer em um determinado ponto de controle, você vai modificar toda a sua curva ou somente um pedacinho daquela curva. Quanto mais local for esse controle, melhor. Quer dizer, mais poderoso vai ser o esquema de controle, de manipulação que você vai ter, tá? Existem outros tipos de base aí que você não tem um controle local. Quer dizer, você mover um ponto de controle, você mexe com a curva inteira. Obviamente que isso daí não é o ideal, não é o que a gente realmente quer para um processo interativo, tá? Então, basicamente, são essas duas as propriedades aí, com respeito a formas de representação paramétricas baseadas em pontos de controle e funções de mistura, tá? Então, a gente está vendo aí nas figurinhas, né, dois tipos aí, de curvas, tá? Uma delas é que aproxima os pontos de controle, tá? A figura aí à esquerda, a gente pode ver que ela está interpolando os extremos, né? Ela passa pelos pontos extremos, mas ela somente aproxima os pontos de controle P1 e P2. Tá? Obviamente que essa aproximação vai depender aí dos pesos que você está associando, das funções que você está escolhendo. Tá? E o segundo exemplo ali à direita, a gente está vendo que a curva passa exatamente pelos pontos de controle. Tá? Um exemplo até prático aí que a gente pode ver no dia a dia é aquela curva, aquelas curvas que a gente pode desenhar no PowerPoint. Tá? Elas são exatamente curvas definidas por pontos de controle que interpolam os pontinhos que você está usando para esquematizar, para gerar um esquema, uma forma grosseira aí da sua curva. Vamos dar uma olhada agora nos níveis de continuidade que a gente pode estar gerando para as nossas curvas. Tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes matemáticos aqui, mas é mais para a gente conhecer os tipos de curva que a gente vai estar gerando com relação à continuidade. Tá? A continuidade da curva vai depender também da forma como os segmentos de curva vão estar sendo juntados para gerar uma curva maior ou mais complexa. Tá? Então, o modo mais comum aí da gente estar gerando essas curvas, essas formas, é através da concatenação de vários segmentozinhos. Dependendo do modo como a gente conecta esses segmentos, você tem uma quantidade maior ou menor, quer dizer, tem um grau maior ou menor de continuidade. Tá? O nível mais básico de continuidade é o de continuidade geométrica, que a gente chama de G0. Tá? Então, isso simplesmente indica que a sua curva ela é colada, um segmento de curva ela é colado em um outro no ponto de junção. Tá? Mas você pode estar gerando ali, por exemplo, um bico ou uma quina. Tá? Então, esse aí é a forma de continuidade, o tipo de continuidade mais básico que a gente vai ter, mais fraco, digamos assim. Tá? O segundo nível aí é aquele em que você tem uma coisa um pouco mais suave, né? No ponto de junção. Então, para que a gente conseguir essa suavidade, o vetor de tangência, o vetor tangente ali no ponto de junção, dos dois segmentos, eles têm que ter a mesma direção. Tá? Então, isso a gente vai estar gerando para a gente aí uma curva com continuidade geométrica nível 1, ou G1. Tá? Então, lembrando mais uma vez, no ponto de junção de dois segmentos de curva, os vetores tangentes têm que ter a mesma direção. Isso vai ficar bem claro nas próximas figurinhas que a gente vê aqui nos próximos slides, né? Mas lembre sempre dessa ideia, quer dizer, como que se a direção ali de junção dos dois segmentos, ela é a mesma, tá? Mas não necessariamente a magnitude desse vetor tangente precisa ser igual. Então isso vai estar gerando para a gente aí esse nível de continuidade geométrica 1, tá? Ou G1, tá? Um próximo nível de continuidade aí é aquele em que você
não só garante que as direções tangentes no ponto de junção são iguais, mas também a magnitude. Isso vai gerar aí para a gente a quantidade C1, quer dizer, indica que a primeira derivada é contínua, tá? E aí a gente pode extrapolar isso para níveis maiores de continuidade, até a continuidade Cn, quer dizer, a enésima derivada da função ali correspondente à nossa curva, ela vai ser contínua, tá? Então vamos dar uma olhada nas figuras daqui para frente, que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Um ponto importante é que na computação gráfica, em geral, a gente lida com curvas cúbicas, tá? Por que a gente usa curvas que são polinômios de grau 3, tá? Tem um motivo muito claro aí para a gente estar usando curvas cúbicas. O primeiro é que elas são as curvas mais simples, tá? Que são poderosas o suficiente para a gente representar inúmeras formas. E além disso, elas são curvas verdadeiramente espaciais, tá? Diferentemente de curvas de grau 2, que vão ser curvas planares. Mesmo que elas morem no espaço tridimensional, uma curva de grau 2, um segmento de curva de grau 2, ele vai ser plano, tá? No caso de uma curva de grau 3, não. Ele é realmente uma curva espacial. Um outro ponto importante que a gente deve considerar é o seguinte, curvas cúbicas, elas são as curvas, aí, como eu tinha falado, as curvas de menor grau, que são poderosas o suficiente para a gente representar aquilo que a gente quiser. Se a gente começar a elevar demais o grau desses polinômios, a gente vai alcançar maior representatividade, mas é um custo adicional muito grande, tá? E que vai trazer aí problemas a mais que a gente vai ter que resolver e que não vão estar acrescentando efetivamente muita coisa em termos de representatividade, tá? Então vamos dar uma olhada agora nos próximos slides. Então aqui tem um exemplo aí, ó, de uma parametrização por curva cúbica, por função cúbica, tá? Então a gente está vendo que cada uma das coordenadas x, y, z da nossa curva, elas são funções no parâmetro u, que são dadas por um polinômio cúbico, tá? Então cada uma das coordenadas ali, o x, y, z, é uma função que é dada por um polinômio cúbico. Então essa aí é a forma geral de uma curva cúbica. A gente vai ver aqui nos próximos slides casos especiais dessas curvas cúbicas. A primeira que a gente vai dar uma olhada é a chamada curva de Bézier. Tá? Então, o que vai ser para a gente essa curva de Bézier? Tá? Simplesmente vai ser uma curva dada por parametrização. Ela pode ter um grau aí qualquer, no caso que a gente vai estar olhando para as curvas de Bézier cúbicas, tá? Com maior detalhe. E ela é caracterizada por funções de base específicas, que são as funções aí de Bézier ou de Bernstein, tá? Então, são nomes diferentes aí para o mesmo tipo de função de mistura. Então, a gente vai estar olhando agora pela primeira vez para um caso específico de uma função que vai estar ponderando ali os pontos de controle. Então, olha só, a gente ali tem três funçõezinhas lá que vão formar, na verdade, 4 funções que vão estar formando a nossa base aí de Bernstein, tá? Então, a gente pode enxergar ali que elas são termos, né, cúbicos, são polinômiozinhos cúbicos que vão estar gerando funçõezinhas ali que vão dar pesos para os nossos pontos de controle, tá? Então, aquela figurinha que está ali à direita está exatamente indicando, né, qual é o peso que você vai estar associando a cada um dos pontos de controle da sua curva. Então, vamos pensar em 4 pontos de controle para definir aí uma curva cúbica de Bézier, né? Então, a gente pode enxergar que aquela função B03 ela está dando um peso maior ao primeiro ponto de controle que vai estar correspondendo aí ao parâmetro, o valor 0 do parâmetro U, tá? Então, exatamente essas curvas aí, elas te dão o grau de influência de cada um desses pontos de controle aí para a sua curva final. Então, imaginando aí que no parâmetro U, quer dizer, o parâmetro 0 está correspondendo ao ponto de controle 0 e o parâmetro aí 1 valor 1 vai estar correspondendo ao outro extremo, ponto de controle 3, então a gente pode ver que a primeira função, a função B03, ela tem maior peso quando a gente se aproxima do parâmetro com valor 0. E a função B33 vai ter uma maior influência no ponto de controle correspondente ao valor 1 do parâmetro U. Então, olha só, vamos dar uma olhada agora na forma geral dessas funções de Bernstein aí. Quer dizer, elas podem ser de grau genérico, um grau n qualquer, tá? A gente deu uma olhada numa função de grau 3, é o que a gente vai estar mais interessado aqui na aula, mas ela pode ser definida aí para um grau n qualquer, tá? Então, o slide mostra exatamente essa forma genérica, do qual a base de grau 3 é um caso particular, tá? Então, a gente está vendo ali que a gente tem uma combinação de n pontos i aí, tá?
multiplicando aí um termo U elevado a I e um outro termo 1 menos U elevado a N menos I. Então isso aí vai estar gerando aqueles polinômiozinhos que a gente viu no slide anterior. Se vocês substituírem aí, o valor de N igual a 3, a gente vai ter exatamente aqueles 3 polinômios, né, correspondentes às 4 funções que vão formar a base de Bernstein para curva de Bézier de grau 3. Tá? Então, ali na segunda equação, a gente está vendo ali uma expressão geral para a curva de Bézier de grau n. Tá? Então, a gente tem um somatório ali, tá? Em cada um dos valores de 0 a n, que correspondem aí aos números de pontos de controle, né? E a gente vai estar multiplicando, quer dizer, cada ponto de controle desse, a sua respectiva coordenada, por uma função da base de Bézier no parâmetro U, que é dada ali pela equação anterior, acima dessa que a gente está mostrando, que corresponde à curva QU, que é uma curva de Bézier. Então, o que a gente fez agora nesse slide aí foi estender, né, aquela equação, quer dizer, substituir os termos de Bézier, da base de Bézier, lá no polinômio, né, na equação da curva, e a gente tem a forma expandida aí, pode ser representada também em forma matricial. Aquela forma matricial ali, ela exatamente está representando aquele polinômio grande ali, né, que está multiplicando os pontos de controle. Então a gente vai ter um primeiro vetor, em que a gente tem os monômios, né, cada um do grau 0 até o grau 3, né, no parâmetro U. A gente tem uma matriz que vai dar os coeficientes ali daquele polinômio final que a gente vai ter. E vai ter um outro vetor multiplicando a matriz à direita, que são os pontos de controle, quer dizer, o vetor geométrico aí da nossa curva. Tá? Então essa forma matricial aí, ela não é muito boa para a gente compreender as características da curva, mas elas são boas para implementação, por exemplo, em hardware. Tá? Se a gente for implementar essas curvas aí num dispositivo gráfico, essa forma matricial ela é bastante adequada para fazer as operações aí necessárias para avaliar esses polinômios que vão estar gerando os pontos da nossa curva. Então, mais detalhes, aí, mais características daí da nossa curva de Bézier. Né? Quando a gente mexe cada um desses pontos de controle, a gente vai estar alterando a forma da nossa curva. Tá? Então, obviamente, você está alterando lá o polígono de controle, quer dizer, aquela forma geral que é dada pelos pontos de controle, e, obviamente, a curva correspondente àqueles pontos de controle vai ser alterada também de forma aí, dada pelas funções aí de Bernstein. Tá? A gente vai ver que os pontos de controle P0 e P3 vão estar nos extremos, né? E se a gente derivar essa expressão, a gente vai ter os vetores tangentes aí nos parâmetros 0 e 1, tá? Que vão estar indicando mais ou menos a direção aí da variação da nossa curva a partir dos extremos. Tá? O que a gente vai ver de interessante aí é que os pontos intermediários para essa curva que tem 4 pontos de controle, no caso os pontos P1 e o ponto P2, vão estar respectivamente sobre a direção do vetor tangente em P0 e em P3. Tá? Então, quer dizer, a forma de representação aí por curva de Bernstein, ela não nos livra, né, da necessidade de definir aí aqueles vetores tangentes. Tá? O próprio posicionamento relativo entre os pontos intermediários P1 e P2 em relação aos extremos vai estar definindo aí para a gente esse vetor tangente aí, né? Vai estar definindo isso de forma aí implícita. Então vamos dar uma olhada aí como que a gente pode juntar esses segmentos de curvas. Tá? Então esse é um ponto importante, por quê? Você não tem como definir uma curva de Bézier com mais do que 4 pontos se você não aumentar o grau lá da nossa equação. Tá? Então, se você definir uma curva cúbica, você no máximo vai poder definir aí 4 pontos de controle. Então, se você quiser uma curva com mais pontos de controle, você vai ter que simplesmente juntar vários segmentos cúbicos para formar a forma que você quer gerar. Tá? Então, o modo como a gente vai estar juntando esses segmentos é que vai definir aí para a gente aquele grau de continuidade. Tá? Então, na figurinha aí, no ponto de controle R0. Então, o Q3 do segmento à esquerda, ele tem que coincidir com o R0 do segmento à direita. Quer dizer, os pontos de controle final do primeiro segmento tem que ser igual ao ponto de controle inicial do segmento à direita, que vai estar sendo colado ali.
Tá? Então isso vai estar gerando para a gente uma continuidade G0, uma quantidade geométrica simples. Tá? Já na segunda curva, o que a gente fez? A gente não só coincidiu os extremos lá, os pontos de controle extremos, no caso final do primeiro e inicial do segundo, como também garantiu que os vetores tangentes são colineares, quer dizer, eles estão alinhados. Como é que a gente garantiu isso? A gente pode ver que o ponto de controle Q3 e Q2, ele vai definir ali uma direção, né, uma reta, e a gente vai ver que o ponto do segmento à direita, que é o R1, ele vai estar sobre essa mesma reta. Então a gente vai estar garantindo aí que os vetores tangentes, eles têm a mesma direção. Tá? Então a gente vai conseguir um grau aí de suavidade maior, de continuidade maior da nossa junção. Qual a outra forma da gente gerar curvas com mais pontos de controle aí no caso de Bézier? Bom, uma forma é a gente aumentar o grau, né, ali do nosso polinômio. Tá? Então a gente viu que isso não é algo que a gente vai querer, porque isso vai aumentar a complexidade matemática aí do nosso objeto. Além disso, né, a gente vai ver que é muito mais simples você pegar uma curva complicada e particionar em vários segmentos que são cúbicos, que só tem 4 pontos de controle. Tá? Então, quem usa aí o PowerPoint, a gente viu que é bem simples a gente pegar curvas e juntar essas curvas para definir uma forma mais complicada. Tá? Em muitos dos casos, o que a gente tem que tomar cuidado é alinhar, né, os segmentos correspondentes ali aos extremos dos polígonos de controle que a gente quer juntar. Tá? Então, essa forma de você gerar curvas complicadas usando pedaços de curvas, quer dizer, usando segmentos, é bastante comum. Tá? Então, isso é o que a gente vai estar fazendo na prática com relação a curvas de Bézier. A gente vai adotar curvas de Bézier de grau 3 e vai estar juntando vários segmentozinhos de forma a gerar uma curva, um objeto mais complicado. Então, vamos resumir aí as características das nossas curvas de Bézier. Né? Primeiro delas, em geral, a gente vai usar curvas de grau 3, tá? Essa curva, ela vai estar sempre contida dentro do que a gente chama de fecho convexo dos pontos de controle. O que vai ser esse fecho convexo? Imagine aí que a gente tem os nossos pontos de controle e solta uma fita elástica, tá, envolvendo esses pontos de controle. Na hora que a nossa fita encolher, ela vai estar definindo aí o que a gente chama de fecho convexo. Tá? É uma forma que contém todos os pontos ali no interior do objeto definido pelos pontos de controle. Tá? Então a gente vai ver que a nossa curva vai estar sempre ali dentro. Isso é uma propriedade interessante, quer dizer, a curva nunca vai fugir daquela região definida pelos pontos de controle. Por que isso vai acontecer? Tá? Se a gente for olhar ali para as funções de base de Bernstein, a gente vai ver que elas sempre somam 1. Tá? Então, se você pegar uma reta conectando dois pontos do fecho convexo, dois pontos do nosso fecho convexo, ela vai estar sempre contida dentro dessa forma. Tá? Então, essa característica matemática das funções de base somarem 1 é que vai garantir aí que a nossa curva nunca vai fugir do nosso fecho convexo. Ela vai estar sempre contida dentro daquela região. Então, isso é uma propriedade interessante para a geração de formas. Né? A gente vai ter sempre a garantia de que a forma que a gente vai estar gerando vai estar restrita a uma região definida aí pelos pontos de controle. Uma outra característica das curvas de Bézier que a gente tem que lembrar é o seguinte: elas não têm controle local. Tá? Então, isso é uma característica das funções de base. Se vocês voltarem nos slides anteriores e olharem aquele diagramazinho lá das funções, a gente vai ver que elas estão definidas para todo o intervalo paramétrico. Tá? Então, ela não se anula em nenhuma região ali do intervalo, a não ser nos extremos. Tá? Então, o que isso vai indicar para a gente? É que se a gente mexer qualquer ponto de controle, isso vai gerar uma influência na nossa curva como um todo. Tá? Então, a gente não vai ter o que a gente chama de controle local para a nossa curva paramétrica, usando curvas de Bézier, usando as funções de Bernstein. Tá? Isso aí, por um lado, é bem ruim, né? Então, se você tiver uma curva aí, qualquer mexidinha que você fizer no ponto de controle, você vai estar alterando a sua curva como um todo. Ainda que você mexendo num certo ponto, a influência vai ser maior na vizinhança daquele ponto que você mexeu. Uma outra característica é que os vetores tangentes eles vão coincidir lá com as arestas do polígono de controle, né? Isso é algo que eu expliquei ali no slide anterior. Tá? Então, lembrando lá do polígono de controle com 4 pontinhos, P0, P1, P2, P3, né? O vetor tangente ali
ao ponto inicial da nossa curva, ele vai estar sobre a aresta definida por P0 e P1, e o outro vetor tangente no outro extremo, né, correspondente ao parâmetro 1 lá da nossa curva, ao ponto de controle P3, ele vai estar sobre a aresta P2, P3. Tá? Então isso é uma característica aí das curvas de Bézier. Tá? Uma outra característica é que ela interpola os pontos extremos, quer dizer, ela sempre vai passar nos pontos de controle inicial e final ali definidos para a nossa curva. Tá? Uma outra característica da curva de Bézier é que ela não oscila sobre uma reta mais do que o próprio polígono de controle vai oscilar. Então imagine que você passou uma reta qualquer do plano. O número de vezes que o seu polígono de controle vai cruzar aquela reta vai limitar aí o número de cruzamentos que você vai ter para a sua curva final. Tá? Isso é uma característica importante, aí, é chamada de minimização da variação. Tá? Então, quer dizer, a sua curva não oscila muito mais do que o próprio ponto de controle que você definiu. Então, mais uma vez, isso é uma característica interessante, porque uma vez que você tenha rascunhado, delimitado aí qual é o seu polígono de controle, a tua curva vai acompanhar de perto a tendência daquele polígono de controle. Se a sua curva oscilasse muito, variasse muito mais do que o próprio polígono de controle que você está definindo, qual graça teria aquele polígono de controle? O que ele estaria te indicando em termos de forma final para a sua curva? Não adiantaria praticamente nada. Tá? Então, uma das características importantes da curva de Bézier é exatamente essa de você estar minimizando essa oscilação em relação a qualquer direção, a qualquer reta que você trace e que você esteja comparando a sua curva com essa reta ou essa direção. Tá? Uma característica final da curva de Bézier. Tá? Para você transformar, através de uma translação rotação, a sua curva inteira, você precisa aplicar a transformação somente nos pontos de controle. Então, você não precisa aplicar a transformação em cada um dos pontos que você vai estar gerando para definir a forma da sua curva. Então, basta você aplicar a transformação, quer dizer, basta você transladar ou rotacionar os pontos de controle, que você vai estar imediatamente transladando, rotacionando a sua curva inteira. Tá? Essa ideia vai ficar mais clara aí nas aulas que a gente for estudar aí, transformações geométricas. Tá? Mas o ponto que eu estou querendo colocar é o seguinte, dá para ser entendido de forma intuitiva. Imagine que você tem uma curva. Se você quer deslocar essa curva para a direita, basta você deslocar os pontos de controle e reavaliar aqueles polinômios. Tá? Se você quer rotacionar a sua curva de um certo ângulo, basta você rotacionar os pontos de controle e avaliar os polinômios após essa rotação. Então, quer dizer, se você transformar os seus pontos de controle, você imediatamente transforma a sua curva como um todo. Isso é uma característica importante que vai estar dando para a gente aí uma representatividade dos pontos de controle em relação à nossa curva. Tudo que você precisa armazenar são os pontos de controle e não os pontos finais que vão estar sobre a curva que você vai estar gerando pela avaliação dos polinômios. Olha só, a gente viu que as curvas de Bézier elas têm certas limitações. Né? Primeiro, a gente não tem controle local. Quer dizer, se você mexer um certo ponto de controle, você vai estar alterando a sua curva inteira, ainda que a alteração vai ser mais significativa na proximidade daquele ponto de controle. Uma outra característica da curva de Bézier é que para você gerar uma curva com mais do que 4 pontos de controle, você vai ter que aumentar o grau aí do seu polinômio. Tá? Ou então utilizar um esquema em que múltiplos segmentos são conectados. Tá? Existe um outro tipo de curva, tá? Denominada B-spline, que ela não tem essas limitações da curva de Bézier. Tá? Então, o que a gente vai estudar nos próximos slides aqui são exatamente essas curvas B-splines, tá? E a gente vai começar dando uma intuição de como é que elas funcionam e vai chegar a uma formulação um pouco mais matemática aí desse objeto que a gente vai estar usando aí para gerar curvas interativas. Então, olha só, o nome dessa curva B-splines, tá, vem de basis splines, quer dizer, elas são bases de splines. Tá? Na verdade, a spline ela é um objeto, é uma ferramenta, aí, na verdade, de desenho. Tá? Então, muito comum aí em projetistas, no pessoal de arquitetura. Como é que é essa ferramenta aí? Ela é simplesmente uma tira de metal flexível, ou madeira, tá? Plástico. Quer dizer, tem que ser um objeto flexível, tá? Que tem uma certa elasticidade, né, e uma energia interna. E você tem um conjunto de pesos, tá? Que você acopla a certos pontos desse objeto, que são os nós daquela ferramenta ali. Tá? Então, com esses pezinhos, você consegue definir a forma que você quer para a sua curva, manipulando ali essa tira de metal flexível. Tá? Então, exatamente nesse slide, a gente tem um exemplo, tá?
desse tipo de ferramenta de desenho, isso é muito utilizado para você projetar, por exemplo, peças de avião, quer dizer, asas. Então isso era muito comum numa época anterior aí aos softwares de CAD, né, de projeto auxiliado por computador. Tá? Ainda deve ser utilizado aí por alguns desenhistas e por aí vai. Tá? Mas originalmente as splines eram exatamente essa ferramenta aí. Quer dizer, a entidade matemática spline aí, ela é algo que tenta simular, né, tenta modelar o comportamento dessa ferramenta aí do ponto de vista aí matemático abstrato. Tá? Características aí dessas curvas aí B-splines que a gente vai ver. Tá? Bom, primeiro, elas não intercolam os pontos de controle, elas não passam pelos pontos de controle, assim como as curvas de Bézier. Tá? Um ponto que a gente deve ressaltar é o seguinte, existe uma curva chamada spline natural, que a gente não vai estar vendo aqui na nossa aula, que realmente interpola os pontos de controle. As splines naturais, elas efetivamente, realmente simulam o comportamento daquela ferramenta de desenho. Tá? O que a gente vai estar vendo aqui é um outro tipo de spline, tá? Essas base splines ali, que a gente chama usualmente de B-splines, né? Que não interpolam esses pontos de controle. Tá? A definição das splines naturais ali é uma definição matemática que não é boa para interação, tá? Ela envolve inversão de matrizes para você gerar os pontos ali da sua curva. Então, por esse motivo, ela não é apropriada para a geração de curvas interativas. Nesse caso, as B-splines que a gente vai estar estudando aqui no curso são mais eficazes, são mais próprias, né, para a geração interativa e manipulação de curvas. Tá? O que vai ser, na verdade, uma B-spline para a gente? Tá? Ela vai ser uma curva polinomial, tá? Completa, ela é formada por um conjunto de segmentos. Tá? Então, diferentemente da curva de Bézier, em que você precisava conectar vários segmentos para formar uma forma complexa, aqui nas B-splines a gente não vai precisar fazer isso. Tá? Você simplesmente vai definir os pontos de controle e os pedaços, quer dizer, os vários segmentos vão sair naturalmente, tá? Conforme está ilustrado ali na nossa figurinha. A gente tem ali, no caso, 6 pontos de controle, tá? De P0 até P5, tá? E a B-spline vai gerar para a gente 3 segmentos de curva, tá? Então, em geral, na verdade, se você tem N mais 1 ponto de controle, você vai ter N menos 2 segmentos B-splines, tá? Então, exatamente o que está acontecendo ali. A gente tem 6 pontos de controle, tá? Então, o valor de M é 5. Aí o número de segmentos vai ser M-2, 5 menos 2, 3. Então a gente vai ter 3 segmentos, tá, que vão formar essa curva aí para a gente, que é uma B-spline. Então, só recapitulando e colocando isso em notação aí que a gente vai usar nos slides, né? A B-spline ela é uma curva polinomial formada por um conjunto de segmentos. Tá? Se você tiver N mais 1 ponto de controle, a B-spline vai gerar para a gente N menos 2 segmentos. Tá? Em geral, a gente denota esse segmento a partir do índice 3, tá? Então a gente vai ter segmentos de Q3 até Qm, tá? No caso aí com M maior ou igual a 3. Tá? E cada conjunto de 4 pontos de controle consecutivos vai estar definindo para a gente um segmentozinho. Tá? Então olha só, se a gente for olhar aqui na figurinha do nosso slide, a gente tem lá um polígono de controle dado por 6 pontos de controle, que vai de P0 até P5. E o primeiro segmento, ali, o segmento vermelho, ele é definido pelos pontos de controle P0, P1, P2, P3. O segmento em azul vai ser definido pelos pontos de controle P1, P2, P3, P4. Então é como se os pontos de controle fossem deslizando para definir cada um dos segmentos da nossa curva. Então, existe a ideia aí de pontos de controle locais dentro das B-splines. Tá? Cada um desses segmentos ali vai sofrer influência de um certo conjunto limitado de pontos de controle. Tá? Então, olha só, conforme o slide está mostrando ali, né, o segmento Q3 ele é definido, mais uma vez, pelos pontos de controle P0, P1, P2, P3. O segmento Q4 pelo ponto de controle pelos pontos P1, P2, P3, P4 e, por último, o segmento Q5 definido pelo polinômio P2, P3, P4 e pelos pontos de controle P2, P3, P4 e P5. Tá? Então, obviamente, você vai ter uma base para cada um desses pontos de controle e essas bases também vão mudar conforme o segmento que você está definindo para formar a sua curva como um todo. Tá? Então, a ideia de uma curva composta ela é muito natural aí, com relação às B-splines.
Tá? As B-splines podem ser definidas para qualquer grau, tá? Mas mais uma vez a gente vai se ater aqui, vai se restringir às curvas de grau 3 por motivo de simplicidade da exposição. Então, olha só, a gente tem aí nesse novo slide aí, a formulação, né, da B-spline, tá? Então a gente tem uma representação matricial ali, tá? Ela é muito parecida com a representação matricial da curva de Bézier, só que a gente tem que tomar o seguinte cuidado e prestar atenção no seguinte detalhe, tá? O que a gente está definindo ali é um único segmento da B-spline. Quer dizer, a nossa curva ali ela é formada por vários segmentos, tá? E aquela formulazinha ali está especificando a equação de um segmento específico, tá? Vamos supor ali o segmento Q3, que a gente viu que era o vermelhinho lá no slide anterior, tá? Então, essa formulazinha ali, que está em forma matricial, vai estar definindo um único segmento. E a gente pode ver que o vetor geométrico lá, o vetor mais à direita, onde a gente tem as coordenadas do ponto de controle, ele varia conforme o índice do segmento. Então, se a gente está definindo o segmento QI, quer dizer, os pontos de controle associados àquele segmento QI vão ser os pontos PI-3, PI-2, PI-1 e PI. Então, se a gente substituir os índices ali dos segmentos, a gente vai ver exatamente quais são os pontos de controle que vão estar sendo usados para definir aquele segmento específico. Então, um exemplo aí prático aí, vamos pegar aquele segmento 3, quer dizer, o Q3. O valor de I vai ser 3, então se a gente substituir o I lá no vetor geométrico, a gente vai ter o primeiro ponto de controle P0, quer dizer, vai ser o I 3 menos 3, depois o ponto de controle P1, que vai ser o 3 menos 2, depois o ponto de controle P2, que vai ser o 3 menos 1, e por último o ponto de controle P3. Se você mudar para o segmento Q4, você vai ver que os pontos de controle vão avançar de 1, tá? Então essa ideia aí de pontos de controle locais é bem forte dentro das B-splines, tá? A gente tem uma outra formulaçãozinha ali embaixo, uma outra equação, tá? Que está em forma agora compacta, né? Onde simplesmente a gente tem um somatório e ele vai aparecer ali um índice K ali diferente, tá? Aquele índice K ele simplesmente serve para você especificar o ponto de controle, no caso de 0 a 3, que a gente sabe que 4 pontos de controle definem o segmento, dentro de um segmento I específico, tá? Então essa forma aí que a gente vai estar definindo é uma forma em que o parâmetro U ele é local. Então, cada segmentozinho daquele está sendo definido no intervalo de 0 a 1. Tá? Existe um esquema em que a gente vai mostrar, vai definir a curva B-spline de modo global. Quer dizer, você vai ter um único intervalo, né, que vai estar servindo para definir todos os segmentos. Então, nesse slide aqui, a gente fez uma formulação, a gente apresentou uma formulação em que os segmentos estão definidos no intervalo de parâmetros que vai de 0 a 1. Então, é um intervalo local específico para aquele segmento de índice I. Então, exatamente como eu havia falado, essa nova expressão ali, que está no slide, né, ela simplesmente define a curva como um todo. Então, agora, o parâmetro U, ele é um intervalo, tá? É um intervalo de parâmetros que está variando e está definindo a curva como um todo. Tá? Então, a gente está definindo todos os segmentos agora que vão formar a nossa curva aqui, tá? Que está sendo definida por uma parametrização em termos de U. Tá? Então, nesse caso aqui, dessa expressão, tanto o I quanto o U, eles são parâmetros globais, tá? Então, não é uma parametrização específica para um dado segmento, e sim para a curva como um todo. Vamos tentar comparar curvas B-splines com Bézier, tá? Essa comparação não é muito natural a princípio. Por quê? A gente viu que a curva de Bézier é definida somente por 4 pontos de controle, no caso da curva cúbica, e ela serve para indicar, para representar para a gente um único segmento. E a gente viu que as B-splines elas são formadas por vários segmentos. Então, a comparação entre uma curva B-spline e uma curva Bézier só pode ser feita se a gente estiver considerando múltiplos segmentos de Bézier, tá? Então, nesse ponto aí, a gente vai ver que uma característica diferente aí da B-spline para essa curva de Bézier formada por múltiplos segmentos é o fato de que, para você ter localidade com essa representação por múltiplos segmentos de Bézier, você teria que impor certas restrições nos pontos de junção e possivelmente na vizinhança, quer dizer, nos pontos que são adjacentes ao ponto de junção. Tá? No caso da B-spline, a gente não vai precisar de nada disso. Quer dizer, a continuidade da curva ela vai surgir naturalmente como característica da formulação. Então, vamos dar uma olhada aí na característica de controle local das B-splines. Tá?
Se a gente mover um ponto de controle, no caso das B-splines, a gente vai estar alterando no máximo 4 segmentos, tá? Então, se a gente der uma olhada ali nos slides anteriores, a gente vai ver que cada pontinho de controle, ele, no pior dos casos, ele é compartilhado por 4 segmentos. Então, imagine se a gente tem aí uma curva com 1000 segmentos, uma curva bem complicada, bem grande, tá? No caso das B-splines, se você mover um ponto de controle, você vai estar alterando no máximo 4 segmentos, o que é uma coisa considerada praticamente local em relação a uma curva com 1000 segmentos, tá? No caso aí de uma curva de Bézier, imagine se você tivesse aí uma curva com um grau muito grande para representar vários, o equivalente a uma curva com vários segmentos de B-spline. Você não conseguiria essa ideia de localidade, quer dizer, uma vez que você mover um certo ponto, vai mexer todo mundo ali, tá? Então, com as B-splines, a gente tem uma grande facilidade aí de efetuar esse controle local, tá? Quer dizer, cada ponto de controle, ele altera, ele influencia somente 4 segmentos, no pior dos casos, tá? Então, vamos dar uma olhada ali na figurinha. A gente tem, mais uma vez, aquela curva, né, que tem 6 pontos de controle, tá? E a gente moveu o ponto de controle número 4. Então, a gente vai ver que o ponto de controle número 4, ele está sendo usado na definição somente dos segmentos Q4 e Q5. Então, os únicos segmentos que vão ser alterados, vão ser modificados com a movimentação do P4, são os segmentos em azul, ali o azul marinho mais escuro, né, e o ciano, tá? Então, aqueles 2 segmentozinhos ali vão ser os únicos que vão ser modificados. A gente vai ver que o segmento Q3 vai ficar parado, vai ficar estático. Então, essa que é a ideia do controle local, tá? Quer dizer, você mover um certo ponto de controle e só modificar aqueles segmentos que estão sob influência daquele ponto de controle. Características aí mais matemáticas das B-splines, que a gente não vai estar entrando em detalhes aqui, mais do ponto de vista de informação. A gente vai estar só informando, né, descrevendo essas características. As B-splines, elas têm continuidade C2, quer dizer, a segunda derivada é contínua. Então, isso dá para as B-splines aí uma suavidade, né, um grau de regularidade bem interessante aí para a geração de curvas, tá? E como é que da onde que surge intuitivamente essa ideia de continuidade C2? Exatamente o fato dos pontos de controle serem compartilhados pelos segmentos adjacentes, tá? Então, quer dizer, a alteração de um ponto de controle influencia também os seus vizinhos, né, numa certa localidade. Então, isso garante aí uma certa continuidade na forma da sua curva. Um conceito importante nas B-splines é o conceito de nó, tá? O nó vai ser exatamente o ponto onde 2 segmentos são conectados, tá? E o que a gente vai chamar de valor de nó é o valor no espaço de parâmetros U, que vai estar gerando as coordenadas daquele ponto ali na nossa curva, tá? Então, essa ideia de nó aí vai ser fundamental aí em B-splines, tá? E ela vai estar gerando, na verdade, 2 tipos de B-splines com características diferentes, tá? Então, a gente vai ter o que a gente chama de B-splines uniformes e as não uniformes, tá? As B-splines uniformes, elas vão ser exatamente B-splines onde os valores, o intervalo, né, entre valores consecutivos ali dos nós, ele é igual para todos os intervalos do seu espaço de parâmetros, tá? Isso vai ficar claro ali no próximo slide, na figurinha. Então, quer dizer, existe uma uniformidade no tamanho dos intervalos correspondentes aos nós, lá no nosso intervalo de parâmetros. A gente vai enxergar isso exatamente no próximo slide. Então, vamos dar uma olhada primeiro em como é que é a forma, né, daquela funçãozinha de mistura, a função que a gente usa para dar influência de cada ponto de controle na nossa curva. No caso das B-splines, essas funçõezinhas, elas são formadas por 4 segmentos que são polinômios cúbicos também, tá? Então, cada funçãozinha de base aí que forma as bases da nossa B-spline, elas estão definidas no intervalo, na verdade, em 4 intervalos consecutivos dentro do nosso espaço de parâmetros, tá? Então, ali na figurinha a gente tem um exemplo, né, de uma das funções da nossa base, tá? A gente vai estar vendo que ela está definida em 4 intervalos consecutivos. Cada intervalinho daquele ali, para a gente pode entender como sendo um intervalo lá do espaço de parâmetros que define um segmento para a gente, tá? Isso vai ficar mais claro na próxima figura. Olha só, essa figura logo abaixo do slide, ela está mostrando exatamente todo o intervalo aí de parâmetros
que a gente pode admitir para gerar a nossa curva, tá? Que a gente está vendo todas as B-splines ali que vão estar sendo definidas para aquele espaço ali dos parâmetros que vão estar gerando a nossa curva, tá? Um ponto interessante é o seguinte, a gente vai estar considerando uma curva que tem 6 pontos de controle, tá? Obviamente, para cada ponto de controle a gente vai ter uma base. Então, para 6 pontos de controle a gente vai ter 6 bases, tá? E essas bases vão estar espalhadas aí no parâmetro U, naquele intervalo onde o U está definido, tá? Um ponto interessante é que a gente vai ver que a nossa curva definitiva ela vai estar sendo definida somente do intervalo de 3 até 6, tá? E a gente vai ter somente aí 3 segmentos, tá? Se a gente tem ali a curva definida somente do intervalo de 3 até 6, e a gente particionou esse intervalo uniformemente, cada intervalinho daquele tem o mesmo comprimento, a gente vai ver que a gente vai ter 3 segmentos de curva, tá? Aqueles intervalos ali adicionais que vão do 0 até 3 e do 6 até 9 servem simplesmente para a gente estar definindo as nossas funções de base, tá? Então, uma das características aí das B-splines uniformes é exatamente possuir aqueles intervalos ali de mesmo tamanho, tá? Em que isso vai implicar aí na forma das nossas funções de base? Elas vão ser simplesmente translações de uma única forma. Então, a gente vai ver que é como se a nossa função dada, correspondente a uma base lá da spline, ela se transladasse, ela fosse copiada e deslocada ao longo lá do espaço de parâmetros, né? Ocupando ali os respectivos intervalos, tá? Então, uma das características das B-splines uniformes é que as bases elas são simplesmente translações de uma mesma versão. Então, vamos dar mais uma vez uma olhada ali na nossa curva. Ó. A gente tem a curva que tem 6 pontos de controle, que vai de P0 até P5. Tá? Então, como a gente tem 6 pontos de controle, a gente vai ter 3 segmentos somente que vão formar a nossa B-spline. Tá? Esses 3 segmentos vão estar associados aos intervalos que vão de 3 a 4, 4 a 5 e de 5 a 6. Então, aquele segmento em vermelho, ele vai estar sendo gerado por aquele intervalo paramétrico ali que vai de 3 até 4. Tá? O próximo segmento, o Q4, que é o azulzinho, vai ser gerado pelo intervalo que vai de 4 até 5. Então, se a gente der uma olhada ali no intervalo de 3 até 4, aquele quadradinho vermelho, a gente vai ver que a gente tem 4 pedaços de funções de base ali que vão estar sendo misturados, somados e combinados para gerar as coordenadas de um ponto dentro daquele segmento. Então, essa é que é a ideia, né, das B-splines e do comportamento das funções de base. Tá? Então, a gente até pode ver ali que dentro do intervalo que vai de 3 até 4, a gente tem um conjunto de polinômios que vão corresponder a pedacinhos das bases. Tá? Então, dentro do intervalo de 3 até 4, a gente não tem uma base única. A gente tem várias bases, vários pedacinhos de bases, né? No caso ali 4, né? Que vão estar formando, que vão estar sendo utilizados para definir ali um pedaço da nossa curva. No caso, um segmento da curva. E considerando ali o intervalo de 3 até 4, vai ser o segmentos em vermelho, né? Que vai estar sendo parte ali da nossa curva B-spline com 6 pontos de controle. Então, uma coisa que a gente já pode inferir ali, que se a gente tiver n mais 1 pontos de controle, a gente vai ter n mais 1 valores, né? Dentro do espaço de parâmetros, n mais 1 valores de nós. Então, esse novo slide ali ilustra em mais detalhes aquela ideia que eu falei exatamente de que cada segmento vai estar sendo definido por um intervalo, a nossa curva ali como um todo vai estar sendo definida pelo intervalo que vai de 3 até 6 somente, tá? A gente pode até observar que o intervalo de 0 até 3, você não tem para cada intervalo ali de comprimento 1, né? Mas não tem os 4 segmentos suficientes para estar gerando a combinação que a gente precisa para gerar um segmento. Então, olha só, no intervalo de 0 até 1, a gente só tem um pedaço da base 0. De 1 até 12, a gente tem 2 pedaços, um pedaço da base 0 e um pedaço da base 1. Então, isso não gera para a gente um pedaço da nossa curva B-spline. Isso não define para a gente um segmento. Agora, se a gente olhar os intervalos de 3 até 4, 4 a 5 e 5 a 6, a gente vai ver que dentro desses intervalos a gente tem 4 pedacinhos, cada um de uma base diferente. No caso de 4 bases diferentes, tá? Uma das características aí desse mecanismo é o seguinte: se você considerar um intervalo que vai de UI até o UI mais 1, por exemplo, 3 até 4, a gente vai ver que a gente vai ter 4 bases ativas, tá? Você vai ver que você vai ter um pedacinho de cada uma delas, mas 4 vão estar ativas dentro daquele intervalo. Em cada um dos valores
de transição, que são os nós, quer dizer, pega aí o valor 4, você vai ver que você vai ter somente 3 bases ativas, tá? E nesse momento você vai ter uma troca de uma base vai ser desativada e a outra vai começar a se tornar ativa, tá? Então esse é o mecanismo de funcionamento da geração dos segmentos através de B-splines. Olha só, a gente viu que as B-splines não interpolam os pontos de controle, tá? Então isso pode ser uma coisa ruim para a gente. Em alguns casos a gente vai querer que a nossa curva passe pelos pontos de controle. Como é que a gente faz isso com uma B-spline, tá? Existem 2 formas, tá? A primeira vai ser mostrada aqui nesse slide, que é a seguinte, ela é bem simples. A gente simplesmente vai replicar pontos de controle, tá? Qual a intuição em replicar pontos de controle? A gente vai estar dando maior peso para aquele ponto de controle. Ele vai aparecer repetidamente lá na avaliação do polinômio e vai ter maior influência na geração das coordenadas de um ponto correspondente a um certo segmento. Então é como se aquele pontinho de controle fosse atrair a sua curva para as suas coordenadas. Então se a gente começar a replicar aquele ponto, a curva vai tender a se aproximar daquele ponto de controle até o momento em que ela vai exatamente passar sobre aquele ponto, tá? Então a ideia de replicação vai ser utilizada para a gente gerar curvas que vão estar interpolando pontos de controle no caso das B-splines, tá? Existe uma limitaçãozinha aí nessa ideia que é o seguinte, se você começar a replicar pontos de controle, você vai ter uma queda no grau de continuidade da sua curva, tá? Chegando ao ponto em que, no ponto de interpolação, você vai ter 2 segmentos de reta adjacentes, tá? Isso aí pode ser ruim, quer dizer, esse esquema aí não vai gerar uma interpolação suave para a gente. Você vai ter sempre gerando uma quina, um bico no ponto de controle que vai estar sendo interpolado, vai estar sendo cruzado ali pela sua curva, tá? Vai existir uma outra forma da gente gerar interpolações de pontos de controle, que é através do que a gente vai chamar de B-splines não uniformes, quer dizer, aqueles intervalinhos no espaço de parâmetros, agora eles podem ser diferentes, o que vai gerar também bases com formas diferentes para a gente. Isso vai permitir aí uma maior flexibilidade na geração de formas. Vamos dar uma olhada ali na figura, né? A figura mostra exatamente ali que a gente tem o ponto de controle 5 replicado 3 vezes, tá? O que aconteceu? A nossa curva tocou exatamente o ponto de controle 5. Então ela está interpolando aquele ponto ali. Se a gente olhar o ponto P0, que é o primeiro ponto de controle, você vê que a curva não passa por ali, tá? Ela vai começar no ponto mais próximo do segundo ponto de controle, que é o P1. Tá? Então, como a gente replicou o ponto de controle 5, 3 vezes, ele atraiu a curva para si próprio. Tá? Então, mais um exemplo aí de interpolação de pontos, né? Agora a gente replicou um ponto interno ali. A gente não pegou um ponto de controle nos extremos e replicou. A gente simplesmente replicou um ponto intermediário. No caso ali, o ponto P3, né? Então, a gente primeiro replicou 2 vezes. O que aconteceu? A curva foi atraída para aquele ponto, porque ele passou a ser mais influente lá dentro da equação. Tá? Se a gente replicar ele mais uma vez, você vai ter exatamente o ponto passando pelo ponto P3, que é exatamente o que você queria fazer. Quer dizer, fazer a curva passar por aquele ponto no processo aí de interpolação. Vamos estudar agora, vamos dar uma olhada nas B-splines não uniformes. Tá? Qual é a ideia aí? Se a gente lembrar aqueles intervalinhos lá no espaço de parâmetros, quer dizer, intervalo que vai de 3 a 4, 5 a 6, 6 a 7, todos eles tinham o mesmo comprimento, tá? Digamos assim. Na B-spline não uniforme, aqueles intervalos correspondentes aos valores dos nós, eles não vão ser de mesmo tamanho. Tá? Então isso aí altera tudo para a gente. Primeira coisa que vai ser modificada, a forma das funções de base vai se alterar ao longo do espaço de parâmetros. Elas não mais vão ser simplesmente translações de uma mesma função. Tá? Então, com essa flexibilidade de você alterar o comprimento desses intervalos, você ganha uma flexibilidade muito maior na representação aí de formas. Tá? Quer dizer, um uso muito comum, quer dizer, na verdade é o mais típico, mais comum, é aquele em que os intervalos são colapsados para comprimento zero. Tá? Então isso aí vai ser muito útil para a gente gerar, por exemplo, as interpolações. Então, como é que a gente vai colapsar um intervalo? Tá? A gente vai simplesmente atribuir o mesmo valor de nó para um determinado ponto ali do intervalo. Tá? A gente vai estar gerando valores de nó múltiplos. Tá? O que isso aí vai acabar acarretando para a gente? É como se um daqueles segmentos
fosse encolhido e fosse colapsado no segmento de tamanho zero, de comprimento zero. Então, se a gente pegar lá a nossa curva, né, a nossa B-spline, e entender que ela é formada por vários segmentos, na hora que a gente replica um valor de nó, a gente simplesmente vai estar colapsando aquele intervalinho lá, tá? Então, essa que é a ideia aí das B-splines não uniformes, tá? É você gerar aí funções de base com formas diferentes, tá? Através, no caso mais comum, da replicação desses valores de nós. Então, na figurinha a gente tem um exemplo disso. A gente tem a primeira base ali, que é a base tradicional, quer dizer, definida aí num espaço de valores de nó uniforme, né? A gente vai ver que o valor 0 para o 1 tem comprimento 1, do 1 para o 2 tem comprimento 1, tá? E no momento em que a gente simplesmente replicou o valor de nó, a gente vai estar colapsando um daqueles intervalos ali. Então a gente pode ver que o intervalo está ali no desenho, né, representado, mas quando você tem o 1 e o 1, é como se aquele intervalo ali tivesse comprimento 0, tá? Ele fosse juntado. Isso vai alterar a forma da nossa curva, ela vai ser achatada, tá? O que vai acarretar? O que isso vai acarretar para a gente? As funções de base, elas vão ser diferentes ao longo do espaço de parâmetros, tá? Vamos dar uma olhada no próximo slide. Então a gente tem uma comparação aí da B-spline uniforme, tá? Onde a gente tem ali 6 pontos de controle, tá? E a gente tem um espaço de parâmetros onde os valores de nós eles estão espaçados regularmente, tá? Então você tem os nós ali que vão de 0 até 10 e o intervalinho entre cada valor de nó é igual, tá? No caso da figura à direita, o que a gente fez? A gente simplesmente replicou o valor 0 e o valor do nó, o valor do nó lá no outro extremo, no extremo à direita. O que aconteceu? É como se aqueles intervalos ali de 0 até 3 e de 6 até 9 fossem colapsados, tá? Fossem amassados e tivessem comprimento nulo, tá? Então, isso gerou para a gente funções de base completamente diferentes ao longo do espaço de parâmetros U. Então, a gente vê ali na figurinha à direita, né, que as funções de base agora elas são completamente diferentes. E, de certa forma, elas se assemelham mais àquelas funções lá da base de Bézier, tá? E a gente conseguiu isso exatamente replicando os valores dos nós, tá? Então, a gente vai ter agora 4 nós 0 e 5 nós 3 ali, tá? Isso fez com que a nossa curva passasse a interpolar os pontos de controle P0 e P5, tá? Quer dizer, os pontos de controle P0 e P5 agora atraíram a nossa curva, de forma que ela agora passe por aqueles pontos, tá? Então, essa ideia de você replicar os nós vai permitir com que a gente possa gerar pontos que são interpolados pela curva. Então, resumindo aí características dessas funções B-splines, né, dessas curvas B-splines. A primeira delas bom, assim como as curvas de Bézier, elas estão restritas aos polígonos de controle, tá? Por quê? Porque no intervalo de parâmetros de definição da nossa curva, lembra daquela curva com 6 pontos de controle em que ela estava definida no intervalo de 3 até 6? Quer dizer, a soma dos pedaços das funções de base dentro de cada intervalo é sempre 1, tá? Então isso garante que a nossa curva está dentro do feixe convexo definido pelos pontos de controle, tá? Então ela também vai ter a mesma característica de minimização de variação que a gente tinha para as curvas de Bézier. O que a gente vai estar ganhando a mais agora aí? Bom, a gente vai ter controle local, tá? Cada ponto de controle influencia somente 4 segmentos, tá? E a gente não vai precisar juntar múltiplos segmentos para formar uma curva mais complicada, tá? Você vai dar a quantidade de pontos de controle que você precisar para definir a sua curva e ela automaticamente, a formulação automaticamente gera os segmentos, quer dizer, o conjunto de segmentos que vai definir a nossa curva como inteira, como um todo, né? Então, olha só, para finalizar, a gente vai dar uma olhada em um outro tipo de curva que é muito parecido aí com as ideias que a gente apresentou aqui, mas um pouquinho mais sofisticado, tá? Essas curvas são as chamadas NURBS, tá? O que são essas NURBS aí? Elas são B-splines também, tá? Só que elas são não uniformes e racionais. Quer dizer, elas são dadas pela razão entre dois polinômios, tá? Conforme a equação está mostrando ali. O que a gente vai ter a mais ali em relação às B-splines, tá? A gente vai ter um parâmetro W, que vai funcionar como parâmetro extra, que vai ser um parâmetro que vai indicar o acoplamento da nossa curva em relação ao ponto de controle. Então, modificando os valores daquele W ali, você vai poder aproximar, atrair a curva mais para o ponto de controle que você quer ou afastar, tá? Então, da mesma forma que o slide está mostrando, né, a ideia é exatamente essa. Se você aumenta o valor daquele W, que está associado a um certo ponto de controle, a sua curva vai tender a se aproximar daquele ponto.
Se você diminui o valor daquele peso, a sua curva vai começar a se afastar. Então, a ideia desse valor W é exatamente funcionar como parâmetro de acoplamento aí da nossa curva, tá? A gente vai ficar por aqui nessa nossa aula, tá? A gente vai ver exemplos práticos de geração dessa curva em OpenGL a partir do momento em que o professor Esteban tiver apresentado para vocês toda a biblioteca OpenGL, onde vocês vão ver as funções básicas para vocês começarem a gerar figuras, né, objetos geométricos simples através de técnicas de computação gráfica. Então, numa aula posterior, a gente vai voltar aqui às curvas interativas, né, e vai apresentar exemplos práticos através do OpenGL. Então, obrigado pela atenção e até a próxima aula.